Olá, colegas! Este vídeo tem como proposta apresentar a atividade glossário e explicar como podemos criar e configurar essa atividade na disciplina. O glossário tem por objetivo organizar um conjunto de palavras, expressões, verbetes e questões adicionados pelos docentes e ou pelos estudantes sobre o conteúdo da disciplina. A compilação dos termos reunidos neste item pode ser utilizada para explicar, ampliar ou aprofundar conceitos e definições importantes ao estudo. Para criar esta atividade, você precisa clicar no link Ativar Edição. Em seguida, escolha o tópico no qual você quer criar a atividade glossário. Então, clique em Adicionar atividade ou recurso, escolha Glossário e clique em Adicionar. O primeiro item, bloco geral, permite que você possa configurar o seu glossário. O glossário principal poderá ser criado de modo que informações poderão ser acrescentadas conforme amplia-se o repertório dos estudantes, a partir dos vocabulários, conceitos ou significados abordados na disciplina. No campo bloco geral, podem constar os objetivos do glossário, as regras de postagem, os procedimentos importantes para a participação dos estudantes nas atividades. É importante combinar com os estudantes que, se eles utilizarem alguma fonte de consulta para escrever um verbete ou descrever um conceito, essa fonte deverá ser citada como referência no glossário. Outra alternativa é inserir o documento consultado como anexo para demonstrar a referência utilizada. Neste primeiro campo, você pode preencher o nome, ou seja, inserir um nome para o glossário para que ele possa ser visualizado pelos alunos no tópico da aula. Também você pode colocar uma breve descrição do assunto que será abordado. Caso você queira que essa descrição seja visualizada pelos estudantes, clique em Exibir descrição na página do curso. Aqui também você pode escolher o tipo de glossário. Um glossário principal é um glossário onde os itens de glossários secundários podem ser importados. Só pode existir um glossário principal em um curso. Se a importação de itens de glossários não for necessária, todos os glossários no curso podem ser glossários secundários. No bloco Itens, nós também temos algumas opções de configuração. Em aprovação imediata de novos itens, você pode permitir definir se novos itens acrescentados pelos estudantes serão automaticamente disponibilizados para todos ou se necessária a aprovação do professor para a publicação de cada item. Na opção Sempre permitir edição, você pode definir se os estudantes são autorizados a editar os seus itens a qualquer momento. Se você selecionar Sim, os itens sempre são editáveis. Se você selecionar Não, só são editáveis durante o período definido. Em permitir itens repetidos, caso seja essa opção habilitada, você poderá criar diversos itens com o mesmo nome. Em permitir comentários, se habilitada essa opção, todos os participantes com permissão para criar comentários estarão hábeis para comentar nas entradas dos glossários. E na opção Fazer o link automático dos itens, você pode habilitar a criação automática de links que levam aos itens do glossário sempre que as palavras ou frases definidas como itens estiverem presentes nos textos do curso. Isso inclui as mensagens de fórum, materiais do curso, sumários das semanas, diários, entre outros recursos. É importante salientar que, ao permitir comentários, outras possibilidades de interpretação e outras contribuições podem ser acrescentadas por estudantes ao conteúdo proposto inicialmente. Para evitar o registro de conceitos, expressões ou palavras com o mesmo nome, deixar selecionada a opção Não. Caso o professor solicite aos alunos a submissão de diferentes definições para a mesma expressão ou palavra, selecione a opção Sim.
Já na opção link automático dos itens do glossário, ela contribui para que este seja consultado pelos estudantes quando as palavras e expressões aparecem nas aulas, nos tópicos ou nas mensagens da disciplina. No bloco Aparência, você pode escolher as informações que serão apresentadas e também a forma como estas poderão ser visualizadas pelos estudantes. É importante disponibilizar a versão em PDF para impressão na plataforma, já que alguns estudantes necessitam fazer essa consulta de forma offline. Na primeira opção, formato de visualização, nós podemos configurar e definir em cada item nós podemos, com essa configuração, definir o modo como cada item será visualizado no glossário. Então, nós podemos escolher um dicionário simples, que seria um dicionário convencional, com itens separados, onde os autores não são indicados e os anexos não são mostrados como links. Nós podemos escolher contínuo sem autor, em que mostra os itens um após o outro, sem qualquer tipo de separação, além dos ícones de edição, ou completo com o autor, em que podemos visualizar os itens com o mesmo formato de um fórum, incluindo os dados do autor, e os anexos são mostrados como links. Nós também podemos configurar como completo sem autor, ou seja, nós visualizamos os itens com o mesmo formato de um fórum, só que sem os dados do autor, mas os anexos são mostrados como links. Também existe a possibilidade de enciclopédia. Tem as mesmas características do formato completo com o autor, mas as imagens anexadas elas são visualizadas no texto. Também existe a possibilidade de lista de itens, ou seja, uma lista, essa forma lista os conceitos como links. E FAQ, que edita os itens como listas de perguntas frequentes e anexa as palavras pergunta e resposta, respectivamente, ao conceito e à definição. É importante configurar a visualização do glossário conforme a função atribuída a essa atividade. Por exemplo, definir o formato simples, estilo dicionário, pode facilitar a localização de palavras ou de expressões por ordem alfabética. Para isso, é importante combinar com os estudantes a utilização de expressões curtas e objetivas, que possam ser facilmente localizadas pela letra inicial. Se a intenção é criar uma lista de informações ou notas explicativas para complementar os textos nos tópicos e nas mensagens, o glossário pode ser configurado como enciclopédia ou como lista de itens, títulos que serão destacados em links ao longo do texto. Outra possibilidade é a criação de uma seção de perguntas frequentes, também conhecida como FAQ, em que o glossário funciona como um repositório de questões, dúvidas, problematizações sobre as expressões que aparecem nos textos e que posteriormente serão respondidas pelos próprios estudantes ou pelo professor da disciplina. Outras opções de formatação é formato da exibição de aprovação. Quando estiver aprovando itens do glossário, você pode querer usar um formato de exibição diferente. Outra opção, e aí nesse formato, nós temos como opções mostrar o alfabeto em links, em que habilita ou desabilita o menu de navegação por letras do alfabeto, mostrar o link todos, onde habilita e desabilita a navegação de todos os itens de uma vez só, mostrar link especial, em que habilita ou desabilita o menu de navegação por caracteres especiais, arroba, hashtag, entre outros. E também aqui a gente tem a possibilidade de permitir versão para impressão. Se essa opção for habilitada, é fornecido um link ao estudante para uma versão para impressão do glossário. E o link é sempre visível para os professores. E esse recurso, como já mencionei anteriormente, ele é um recurso interessante para o estudante acessar de forma offline os verbetes, definições que estão no glossário. No bloco Avaliações, nós podemos configurar a forma como nós vamos proceder à avaliação dessa atividade. Nós podemos escolher na opção Tipo Agregado como nós vamos estar configurando e combinando essas avaliações para formar uma nota final. Então aqui nós temos algumas possibilidades,
como média das avaliações, em que faz uma média das notas, contagem das avaliações, em que o número de itens avaliados geram a nota final. Note que o total não pode exceder a nota máxima para a atividade. Nota máxima, ou seja, a melhor avaliação se torna a nota final. Mínimo, a pior avaliação se torna a nota final. Ou soma, todas as notas juntas, elas são organizadas, né? E esse total a gente deve cuidar para que ele não exceda a nota máxima da atividade. Se nenhuma avaliação estiver selecionada, essa atividade ela não vai aparecer no nosso livro de notas. Caso uma avaliação for selecionada, outras opções vão aparecer na nossa tela. Em escala, nós podemos escolher um método mais avançado de avaliação, que deve ser utilizado para o cálculo das notas no contexto atual. Para desabilitar a avaliação avançada e retornar ao método de avaliação padrão, escolha avaliação simples direta. Em categoria de notas, você pode selecionar a categoria de notas do livro de notas, a qual essa atividade estará subordinada. Essa escolha ela tem um impacto sobre a forma como as notas da atividade serão agregadas com as notas de outras atividades, para compor então a nota final da disciplina. Essa categoria ela pode ser alterada posteriormente, tanto aqui como diretamente no livro de notas. E também nota para aprovação. Essa configuração determina a nota mínima para passar. O valor usado na conclusão de atividades e do curso no livro de notas, onde as notas que passaram são destacadas em verde e as notas que falharam em vermelho. Já no bloco Configurações comuns de módulos, nós temos algumas opções como disponibilidade. Nesse item, nós podemos escolher se a atividade ficará visível assim que criada ou oculta, clicando apenas em mostrar ou ocultar. Também nós podemos definir o número de identificação do módulo. É um número de ID que identifica a atividade para fins de cálculo de avaliação. Para efetuar a restrição de acesso do usuário, é necessário clicar em adicionar restrição. Aqui aparecem algumas opções em que nós vamos estar restringindo o acesso do estudante a essa atividade, como data, nota, grupo, perfil do usuário e grupo de restrição. Já no bloco, neste bloco restrição de acesso, ao clicar no botão da restrição desejada, pode-se escolher se o aluno deve ou não combinar as condições. Ou seja, nós podemos combinar mais de uma restrição sobre o acesso do estudante na atividade de glossário. Essas combinações aparecem através de conectores e ou, caso mais de uma condição for escolhida. Já no bloco Conclusão de atividades do curso, aqui nós podemos, na opção Acompanhamento de conclusão, acompanhar manual ou automaticamente, sob certas condições, como está sendo concluída essa atividade. Se desejado, podem ser configuradas múltiplas condições. Nesse caso, a atividade só será considerada concluída quando todas as condições forem satisfeitas. Uma marca próxima ao nome da atividade na página do curso indica que ela foi concluída. Também nós temos aqui a opção Conclusão esperada em, onde nós podemos configurar uma data em que essa atividade deverá ser concluída. Após realizar todas essas configurações, nós podemos clicar no botão Salvar e voltar ao curso, onde as atividades será gravada e será disponível no tópico da aula. Ou, caso nós queiramos desistir dessa configuração de atividade, podemos clicar em Cancelar.